Bom dia! Está começando mais uma edição do nosso jornal e hoje a gente vai falar sobre o livro Niket, da Paulina Chisani. Comigo nessa está o meu amigo Eric Guedes. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. E para começar com a pauta de hoje, falaremos com a professora e minha amiga, Alexia Laís, que nos contará um pouco sobre a grande escritora Paulina Chisani. Bom dia! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Meu nome é Alexia Laís e hoje eu vou falar sobre Paulina Chisani. Ela, que foi a primeira mulher de Moçambique a publicar um romance. Também vou falar sobre a literatura africana. Bem, Chisani nasceu em 4 de junho de 1955 em Manjakazi, mas logo se mudou quando tinha por volta de seus 6 anos para Maputo, onde iniciou seus estudos em uma instituição católica. O cristianismo sempre esteve muito presente em sua vida, pois seus pais eram protestantes. Sua juventude foi marcada pelo Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, que lutavam em prol da independência do país. Após a independência, começou a Guerra Civil. Paulina logo se voluntariou à Cruz Vermelha, e sua atuação política não cessou até após o fim da guerra, em 1992. A autora também passou a fazer parte do NAFESA, uma organização não governamental criada em 1997. Nesse período, ela já tinha publicado seu primeiro livro, Balada do Amor ao Vento, em 1990. Mas seu maior sucesso veio em 2002, com a publicação do livro Niket, uma história de poligamia, um livro que posteriormente viria a ser premiado. Agora eu vou falar um pouco sobre a literatura africana. Na metade do século XX, na África, a literatura era utilizada para demonstrar o que não estava certo nos setores sociais e políticos, utilizada também para conclamar a necessidade de mudança ao povo. A literatura sempre foi utilizada, e ela continua sendo utilizada como uma forma de luta pela liberdade e representação social. A principal inspiração dos autores vem das terras e dos conflitos que foram vividos por lá. Além das belezas que tem, obviamente, também os sofrimentos passados pelos setores social e político. Também são assuntos bastante abordados os contrastes vividos diariamente, como um exemplo da África do Sul, que conseguiu se recompor após a exploração, as guerras e a colonização europeia. Mas já a Somália possui um número muito maior de animais e pessoas, assim tendo um ambiente como uma serra-leoa. Sabemos que as ideias e situações propostas pela obra são diversas. A bancada feminina da ONU estuda as ideias do livro Niket para defender os direitos das mulheres no mundo atual. E nosso representante dos Estados Unidos falará um pouco sobre isso. É contigo, Marina Castro. Bom dia, Érica. Bom dia, Luiz. Eu estou aqui na sede da ONU e, como você bem disse, a bancada feminina está discutindo sobre o livro Niket, uma história de poligamia. Para contextualizar um pouco, poligamia é conhecida como um sistema onde o homem possui mais de uma mulher ao mesmo tempo, ou até mesmo sendo menos comum, onde uma mulher possui mais de um marido simultaneamente. Mas diferente do adultério, na poligamia todos os envolvidos sabem do sistema em que estão. Inclusive, ela é permitida em algumas religiões e pelas legislações de alguns países. Pois bem, o que tem sido discutido por aqui é a visão feminista desse livro, porque pesquisar acerca da condição feminina é compreender de que maneira os vínculos de poder entre gêneros são construídos. Essas relações são presenciadas no romance de Paulina Chisani. Niket narra a história da personagem Rami, uma mulher moçambicana que revolta-se com a posição feminina do seu país. A escolha de Rami como representação da mulher se justifica pelo fato de ela viver num sistema patriarcal machista e mesmo assim questionar essa conjuntura, o que configura um comportamento feminista. Rami inicia suas contestações feministas a partir do momento que descobre que foi traída por Tony, seu marido. No entanto, logo no início do romance, podemos notar a presença de um dos preceitos do feminismo africano na fala de Rami. Ela diz: o marido em casa é segurança e proteção. Na presença de um marido, os ladrões se afastam, os homens respeitam, as vizinhas não entram em qualquer maneira para pedir sal, açúcar, muito menos para cortar na casa de outra vizinha. Na presença de um marido, um lar é mais lar, tem conforto e prestígio.
A ideia de que o homem complementa a mulher vem do feminismo africano. As moçambicanas acreditam que a luta por uma sociedade mais justa se dá junto ao homem, portanto, é indispensável que ele esteja ao lado de sua mulher para resolver os problemas de casa. O ápice da revolta de Rami contra o casamento polígamo é a dança Niket. Ela e as outras 4 mulheres de Tony usam sua beleza em uma dança sensual para derrotar o autoritarismo do marido. A dança, cuja simbologia é o ponto máximo da contestação contra o poder masculino, é um dos primeiros momentos em que presenciamos o poder da mulher moçambicana. Essa analogia da história de Rami com a dança torna-se pertinente, pois a personagem a todo momento avança e recua em seus questionamentos sobre a condição feminina moçambicana. Rami, porta-voz de uma geração de mulheres africanas inconformadas com o patriarcado, ensaia os passos de uma dança que pode e deverá ser aprimorada e seguida pelas mulheres, não só moçambicanas, mas todas que são silenciadas e oprimidas pela sociedade atual. É com você, Luiz. Bom, e chegou a hora de falar com nossos telespectadores. Hoje a gente vai falar com a Yara Milan, uma fã do nosso jornal e do livro também. Bom dia para todos do Jornal das 7. Meu nome é Yara Milan e eu sou uma grande fã do livro Niket e eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é Niket, né? Niket é uma dança cultural da África e, de acordo com a Mauá, uma das personagens do livro, é a dança do amor, é onde as mulheres celebram a juventude, celebram que elas estão prontas para a vida. Bem, e nessa dança, as mulheres aparecem numa roda, usando apenas tangas e miçangas. É uma dança muito festiva, muito linda, é onde os idosos recordam de seus velhos amores, onde as mulheres solteiras sonham ainda com um príncipe encantado. Ela celebra a liberdade, a juventude, a vontade de viver. É uma forma muito bela de se comemorar a vida em si. E ela é realizada principalmente por mulheres. O Niket é um evento muito regional. E ele foi mudando com o passar do tempo, mesmo o livro sendo publicado em 2001, e há 20 anos de sua publicação, ele mudou com o passar do tempo, a dança, e varia muito de região para região. Ele acontece principalmente em Moçambique, no centro e no norte. E atualmente acontece um festival do Niket, que ele acontece por volta de 4 em 4 anos. A sua última edição foi em 2017, e um programa que todo ano vê este acontecimento é a TVM, um programa africano muito interessante e recomendo para assistir. Agora que sabemos o que significa o título do livro, vamos para a história mesmo. O livro é narrado em primeira pessoa e, como eu disse, foi publicado em 2001. É um livro bem recente, se você parar para pensar, e fala sobre pautas que, infelizmente, ainda são muito atuais. O livro se inicia com a Rami, personagem principal, mulher de Tony, dando uma bronca no filho mais novo. E ela diz que é culpa pela falta de uma presença paterna, já que Tony sumiu faz por volta de 3 dias e Rami desconfia que ele tem uma amante, o que vem a se confirmar logo no início mesmo. E ela vai atrás dessa segunda mulher do marido para falar: por que você está roubando meu homem? Bem, ela descobre que ela se chama Julieta. A Julieta conta para Rami que ele tem uma segunda amante. Então, Tony, até aí, tem 3 mulheres. Nesse momento, Rami fica um pouco triste, um pouco desapontada com a vida, porque além dele estar traindo com uma mulher, são com 2. Ela vai em busca de conselheiras amorosas, de bruxaria, de inúmeras possibilidades para tentar prender o marido a si. Ela vê como se fosse culpa dela que ela não prende o marido. É culpa dela que o Tony não fica em casa, é culpa dela que ela não é mais amada. E também é culpa das suas inimigas, das suas rivais. Essa é a palavra que ela usa durante o livro todo, que é culpa de suas rivais que o Tony foi embora. Bem, ela acaba não achando resposta nenhuma nas suas buscas, apenas algumas dores de cabeça. Então, um pouco consolada, um pouco triste, já amoada por isso, ela tenta confrontar Tony e achar a sua terceira mulher. Ao confrontar Tony, ele usa palavras grosseiras para se referir a isso, acusando que homens não traem. As únicas que traem são as mulheres. E logo ela foi atrás de sua segunda rival. Ao achar ela,
a Luísa, elas têm uma longa conversa. A Luísa vai vir a ser a melhor amiga de Rami, porque elas veem que elas não têm nada em comum, mas a Rami sente que precisa dela por perto e a Luísa também sente que precisa Rami por perto. Bom, conversando com a Luísa, é descoberto que o Tony tem mais outras 2 mulheres, totalizando 5. E depois de muita tristeza que a Rami sentiu, não por ser traída apenas uma vez, mas 4, ela entra em uma coisa interior. Ela conversa com o espelho. O espelho dela é o seu confidente, mas ela não vê a sua imagem atual, ela vê a sua imagem mais jovem, a imagem que ela deseja ser novamente. Bem, Rami aceita que seu marido é um homem poligâmico. Ela vê o Tony como um homem que gosta de abraçar todas as culturas e ela quer incentivar isso. Ela vai atrás da tia dela, que é uma mulher poligâmica com 2 maridos. A Rami, então, gosta mais ainda da ideia da poligamia. E em vez de conversar diretamente com Tony, que vem fugindo dela desde que ele descobriu que a Rami sabe sobre as outras mulheres, ela sugere para as próprias outras 4 mulheres esse estilo de poligamia. Nesse sistema, a Rami seria como a primeira dama. Justamente o termo que usamos até hoje para se referir às mulheres de nossos presidentes, é usado no livro o momento todo. A Rami é a primeira dama, é a esposa legítima, a única que está em cartório, que vai receber todos os direitos de estar casada. Mas as outras 4 mulheres aceitam essa irmandade com a Rami, aceitam dividir espaço e aceitam as normas de uma poligamia. E assim começa o inferno na vida de Tony e de Rami, infelizmente. Bom, Tony fica chocado quando descobre que suas 5 mulheres estão convivendo em harmonia. E confrontado em uma festa de família na frente dos familiares de Tony e de Rami, o homem tem uma crise de pânico. Ele vê com uma ameaça todas aquelas mulheres e se distancia ainda mais de todas, e joga toda a responsabilidade para Rami. Bom, as mulheres revoltadas com isso, por perder a atenção do Tony, descobrir que ele está dormindo com mais uma mulher, essa que elas não estavam muito afim de colocar no sistema poligâmico, a Mauá sugere fazer um niquete para ele, já explicado antes o que era. Entretanto, seria mais como uma orgia entre eles. O que elas não esperavam era que Tony fez um rebuliço pro lado da família dele e ele explanou toda a situação para a família. E a família dele levou elas como bruxas e que elas que se algo acontecesse com Tony, a culpa era inteiramente delas. Se ele fosse demitido, se ele fosse morto, se qualquer coisa acontecesse de ruim na vida dele, a culpa ia ser das 4 mulheres que queriam dormir com ele ao mesmo tempo. Bem, tudo isso para chegar aonde? Rami um dia sai para trabalhar na loja que ela divide com a Luísa e ela vê um acidente de carro e um morto ali na rua. Era nítido que o cara estava morto e ela continua. Entretanto, naquele mesmo dia, a família de Tony chega para ela anunciando a morte do rapaz. Eles acharam que o corpo jogado na rua pelo acidente de carro era de Tony e que a culpa era das mulheres e da Rami. No sistema daquela época, daquele lugar, daquele período, a viúva sofria mais do que todos. E não era sofrer pela morte de um marido, era uma tortura mesmo familiar. Não contaram para Rami o que estava acontecendo, apenas invadiram a casa dela, rasparam seu cabelo, vestiram-a inteiramente de preto, com mangas longas e grossas, e não deixaram ela saber dos detalhes. Ela viu o corpo uma vez antes de seu velório e definiu, vendo o poucas feições que sobraram naquele corpo atropelado por um carro, ela viu que não era de Tony. Tony possuía uma cicatriz no canto do queixo, essa que não aparecia no morto. Só que quem iria ouvir Rami? Ninguém. A família de Tony já tinha decidido que ela não prestava e que por ser mulher ela não tinha o direito de opinar também. Entretanto, isso só aconteceu com Rami. As outras 4 esposas do Tony ficaram isentas dessa punição que sofreriam por ser viúvas.
Entretanto, a Rami recebe ajuda de uma sexta integrante. Esta que conta para ela que o Tony tinha viajado. Tony não estava realmente morto, só que ninguém ia ouvir nenhuma dessas duas mulheres. E Tony tinha ido viajar para a França, com uma outra mulher. Tony havia fugido, basicamente. Rami então fica completamente isolada. Ela não acredita mais em amor, ela não crê em si mesma e abdica de todas as suas obrigações. Ela decide apenas deixar a vida fluir. Ela fala isso durante muitos momentos nessa parte, onde que ela quer continuar nisso, ela não vai falar nada porque ela quer ver o final dessa história. Ela quer ver o que vai acontecer, o que o Tony vai fazer, o que os outros vão fazer, porque ela sabe que ela não tem culpa alguma. Bem, nisso acontece o ritual de Chichunga. O que é o Chichunga? Devo estar pronunciando errado. Mas é o ato onde algum familiar do morto, que no caso eles achavam que Tony estava morto, deveria fazer uma purificação sexual na Rami, que era a única viúva vista legalmente. Então, Rami é obrigada a dormir com o irmão do Tony, o Levi. Após esse ato, esse rito de passagem, Tony volta da França. Sozinho, ele chega em casa e vê que está tudo uma bagunça, não tem mais móvel, está tudo revirado e suas crianças estão reunidas num canto da sala, junto com a mãe, sentadas no chão. Ele pergunta pra Rami o que aconteceu e a Rami conta a história, que ele estava morto. E ela, nesse momento, Rami perde todos os sentimentos que tinha por Tony. Ela fala de uma forma seca, ela se coloca a valor, ela vê o quanto ela é importante na vida do Tony, ela vê o que precisava ali. Ela pede o divórcio, coisa que Tony não aceita, implora de joelhos para ficar. Nesse mesmo dia acontece a reunião das 5 esposas. Todas vão ali para casa da Rami para falar, ué, você não estava morto? E essas coisas. Algum tempo depois, Luísa sai desse relacionamento e avisa para Tony que ela vai se casar com outro cara, o Vito. Vito foi um amante também da Rami durante uma cena. Mas ele era a grande paixão da vida da Luísa. Logo após o casamento da Luísa, todas as mulheres anunciam que vão se casar com outros pretendentes, todos muito melhores que Tony, tanto financeiramente quanto de interesse romântico mesmo. Tony aceita mais facilmente essa notícia e ao mesmo tempo se sente velho, porque elas, como todas estão aos poucos saindo desse relacionamento, elas indicam uma outra esposa pro Tony, pra Rami não ficar sozinha nesse relacionamento uma vez poligâmico. Entretanto, ele fala que não, fala que ele tá muito velho, que ele não vai conseguir cuidar da menina. Então, ele renega todas as suas esposas para ficar apenas com Rami. Rami que está amargurada com a vida, que não quer mais saber dele, que desistiu de tudo e quer apenas viver sua vida até os últimos dias. Bom, em outra crise, Tony sai na chuva para chorar e Rami vai atrás dele falando, você vai ficar doente, você vai ficar doente. Bom, nessa cena, que são os últimos parágrafos do livro, Rami anuncia que está grávida. Tony, que não compreende isso, já que eles não se deitaram mais juntos desde o início da trama, Rami anuncia, eu estou grávida do seu irmão. E o livro acaba assim, nessa cena que eu particularmente achei muito satisfatória de ver. Foi essa minha análise do livro, um pequeno resumo dele, e agradeço pelo jornal. Para dar um contexto melhor nessa história toda do livro, eu vou falar um pouco sobre as religiões. Isso vai começar lá quando Moçambique foi colonizado, porque o lado norte ele foi colonizado pelos árabes e o lado sul foi colonizado pelos portugueses. No sul é mais uma família tradicional e tal, eles não aceitam muito bem esse negócio de poligamia, mas no norte é uma prática considerada normal. É normal, mas assim, existe a poligamia tradicional. O que seria isso? Seria... O homem não pode ter necessariamente quantas mulheres ele quiser. Ele pode ter quantas ele aguentar, é diferente. Quantas ele poder dar amor, quanto ele poder dar carinho, tanto para a esposa, tanto para os filhos, tanto financeiramente. O quanto ele aguentar, ele pode. E tudo isso tem que passar pela a mão da mulher, né? A mulher, a sua esposa primária, né? A sua primeira esposa, tem que
aceitar. E quando ele tem mais de uma esposa, 2, 3, todas têm que chegar no consenso para dar certo. Essa é a poligamia tradicional. E não é só no livro, né? Não é só o Tony que faz isso. Existem outros homens, mas como eu falei que os portugueses colonizaram Moçambique, que a língua principal de Moçambique é o português, é considerado um pecado essa prática, mais no sul, assim, mas muitos homens escondem. Mas, como foi contado no livro, o Tony ele não tá muito aí pra a poligamia em si. Ele quer trair, ele quer ser a filha da P mesmo. É essa a história dele. Agora vamos dar continuidade. Bem, continuando a nossa transmissão, Tony, o antagonista da história de Niket, possui 5 esposas. Essas que são Rami, nossa narradora, personagem, a mulher que acompanhamos do início ao fim, conhecendo suas fraquezas e suas batalhas, assim como o choque ao descobrir a poligamia de seu marido. Julieta é a primeira esposa que Rami descobre, descobrindo também que Ju é na verdade a esposa incipiente de Tony. E, em reviravoltas, Rami encontra Lu, Sali e Mauá durante um longo e desgastante período de incertezas na vida da protagonista. Mas de nada adianta saber de tudo isto sem termos um contexto, certo? Chamaremos agora nosso historiador Eric Silva. É com você. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco da história de Moçambique, né? Da história desse país que é um país relativamente novo como uma potência. A África por si só, ela é um continente extremamente fragmentado em suas relações sociais, graças à colonização dos países do Velho Mundo, né? Essa colonização de aproveitamento que fragmentou muito as relações entre os países da África. Moçambique ele é um país irmão do Brasil, como Angola, já que ele foi uma colônia de Portugal. E geograficamente diferente dos países que são colonizados por Portugal na África, Moçambique ele está localizado ao sul da África e ele fica de frente à ilha de Madagascar e ele é banhado pelo Oceano Índico, ou seja, ele está virado para o Oriente e não para o Ocidente. E isso é um fato muito interessante, já que Portugal, os principais países e a maioria dos países sempre foram países que estavam virados para o Ocidente por um fato lógico que é a mobilidade, já que o país Portugal ele é localizado virado para o Ocidente e é um país que é banhado pelo Oceano Atlântico. Moçambique ele é um país relativamente novo, já que a Guerra da Independência começou em 64 a 75. E depois dessa guerra de independência como colônia de Portugal, Moçambique teve uma paz muito momentânea, porque como a maioria dos países da África, eles começaram a ter guerras civis dentro do país. E uma guerra que foi uma guerra extremamente importante, até mesmo para a história, foi a guerra que começou em 77 e acabou em 92. E por ter acabado em 92, com influência da Guerra Fria, Moçambique, depois dessa guerra ter acabado, lógico, Moçambique teve uma paz sociopolítica muito, até hoje, né? Uma paz sociopolítica até hoje, e isso influenciou nos ecos que aparecem na obra e na vida de Paulina, já que ela ainda sente muito a presença da guerra, dos conflitos civis dentro do seu contexto social. Então, muito obrigado. O telecurso de hoje apresenta questões sobre Niket, uma história de poligamia, de Paulina Chigiani. Questão número 1. Na obra, Rami, a protagonista, se vê desamparada ao descobrir que Tony não se mantém fiel no relacionamento conjugal. Então, decide reconquistar seu marido. Qual atitude é tomada por Rami? A. Se separar de Tony e viver só como divorciada com seus filhos? B. Proclamar a poligamia em sua relação? C. Consultar figuras da religião nativa. A resposta correta é a C. Rami decide consultar as religiões nativas e xamãs de sua região.
Depois, ela toma a decisão de se tornar um relacionamento poligâmico. Pergunta 2. Por que Tony se assusta com a ideia de possuir a sexta mulher no relacionamento poligâmico? A. Pois ele não queria manter um relacionamento com Rami. B. Ele se considerava muito velho para tantos casamentos. C. Ele não tinha condições para manter todas as mulheres dentro de um casamento. A resposta correta é a resposta B. Tony se considerava velho para tantos casamentos. Já no final do livro, ele se vê arrependido de suas ações e com 50 anos não se sente tanto na potência como era antigamente. Número 3. Em Moçambique, a divisão entre Norte e Sul é bem visível e influencia na história. Como essa divisão afeta a história de Rami? A. Influência na guerra civil que ecoa os traumas que Rami expõe em suas falas? B. A região sul é fiel aos preceitos dos colonizadores, já do norte não, e isso faz com que Rami cogite a ideia da poligamia? C. Duas amantes eram do norte, é por isso não aceitam a poligamia como um ato de amor ou respeito em sua religião. A correta é a B. A região do sul é fiel aos preceitos dos colonizadores. Rami e Julieta são do sul. Entretanto, viajando bastante para o norte e conhecendo as culturas de sua terra, Rami começa a pensar de forma positiva sobre a poligamia. Espero que tenham gostado e até o próximo Paradigmas telecurso. sociais reinam quando conversamos sobre os sentimentos adquiridos ao ler Niket, de Paulina Tiziani. Uma experiência tocante em uma realidade muito distante da nossa, em costumes, mas não tão longe assim em batalhas. Evoluções pessoais através de um espelho, inseguranças sendo revertidas à empatia própria. Presenciamos um empoderamento que marca a batalha diária de bilhões de mulheres pelo mundo todo, e dependendo de costumes. Chegamos ao fim da nossa edição, a pauta de amanhã, a melhora dos sucrilhos nas escolas públicas. Agradecemos aos telespectadores até amanhã. É isso aí, Eric. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até amanhã e bom dia para todo mundo.